Oi, eu sou Adri Riquena e esse é o Espaço de Aprender. Para você entender por que estamos aqui hoje, eu vou te contar uma história bem curtinha. Em 1996, eu terminava o ensino médio e já estava atrasada, porque nessa época eu ainda não sabia o que eu queria ser quando crescesse. E eu já estava crescendo, apesar de ter apenas 17 anos. Cruel, né? Ter que decidir o seu futuro quando a gente ainda nem sabe andar direitinho, né? Difícil. É claro que eu não decidi nada naquele momento, mas desde aquela época eu carrego a angústia sobre a necessidade de ter que decidir algo tão importante, mesmo tendo ficado tanto tempo em um espaço tão sem significação para nós. Afinal de contas, passamos dos 3, mais ou menos, aos 18 anos, num ambiente que nem sempre faz sentido pra gente, não é verdade? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu cresci e acabei tendo que responder o que eu queria ser quando eu crescesse. Bom, mais ou menos, né? Fato é que eu fiz muitas escolhas e todas elas me trouxeram até aqui. Escolhas bem diferentes, se olharmos de forma superficial, mas totalmente conectadas, como vocês perceberão ao final desse vídeo. Durante um tempo, eu fui vendedora de carros. Isso mesmo, vendedora de carros usados. Bom, nesse período eu aprendi técnicas de negociação memoráveis. E tinha que ser memoráveis mesmo, porque imagina, uma pessoa como eu que nunca aprendeu a dirigir, ter que conseguir vender carros usados não é fácil, né? Tem que negociar muito bem. Em outra época, eu atuei como terapeuta holística e instrutora de yoga. São dessa época minhas reflexões sobre a integralidade do ser. Ali eu aprendi que é impossível ser bem-sucedido na sua vida profissional se a sua vida pessoal não vai nada bem. Mas eu não parei por aí, não. Ações relacionadas à área social fazem parte da minha vida desde muito jovem, ainda na época dos grupos de jovens lá na igreja. Mas, de forma mais profissional, eu tenho atuado nessa área desde 2009. E nesse período, eu tenho tido contato com pessoas as mais diferentes possíveis, com os problemas sociais mais diversos, e tenho aprendido a lidar com isso. Doenças graves como AIDS, abandono, violência doméstica e tantos outros. Vi e vivi de perto o que é precisar de auxílios, muitas vezes tido como esmolas. Estive imersa durante 30 dias em uma viagem ao leste africano, onde convivi de perto com pessoas com uma cultura muito diferente da nossa. Nesse período, eu aprendi que a vida é uma linha tênue entre o sofrimento e a alegria. Cabe a nós decidirmos dar o passo adiante, seguir em frente ou estagnar, mas em muitos casos faz-se muito necessário e importante a presença dos nossos anjos da guarda, aquelas pessoas que te dão o empurrãozinho necessário para você seguir adiante. Em 2011 percebi que o meu amor pela fotografia precisava dar um passo à frente. E aí decidi fazer um curso profissional de fotografia. Desde essa época, atuo como fotógrafa e técnica de luz, imagem, em vários ambientes. De vez em quando, até hoje, pego alguns trabalhos de fotografia. Mas o aprendizado principal de todo esse período foi descobrir que eu sou uma pessoa criativa e que a criatividade sempre esteve dentro de mim. O que vai de encontro ou vai contra aí muitas ideias, né? Já que a maioria de nós pensamos que não é possível ser criativo, que a gente nasce sem criatividade e que a criatividade é um dom dos deuses. Negativo. Ser criativo é para todo mundo. Só precisamos de muita persistência e muito hard work. Do contrário, a gente estagna mesmo e não dá conta de criar nada. Por isso, escolha ser criativo de hoje em diante. Eu sempre fui educadora. Eu sou a irmã mais velha de uma família com 4 filhos. Então eu ajudei a educar, ou bem ou mal, todos os meus irmãos. Mas isso veio para a minha vida de uma forma mais sistematizada e consciente em maio de 2002, com o nascimento do meu filho João Guilherme. Ali eu soube que não era mais sobre mim. Agora eu acabava de ganhar uma missão extremamente importante e com muito mais responsabilidade. Mas essas loucuras, boas e ruins, eu conto para vocês em outro vídeo, tá? Mas a educação entrou na minha vida profissional um pouquinho depois disso, em 2008, quando, depois de muitas desistências em universidades, eu optei por iniciar um curso que faria toda a diferença na minha vida, o curso de pedagogia. Desde então, eu estive envolvida nos vários ambientes de uma escola. Passei pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio,
coordenação, supervisão, orientação, ufa, foram muitos aprendizados ao longo de todos esses anos. Ainda na faculdade, eu desenvolvi uma pesquisa com diversos profissionais da educação sobre uma doença grave, mais conhecida como síndrome de burnout. Eu vi muitos professores terem sua vida profissional totalmente destruída, não só a vida profissional, sua vida pessoal também. Todos diagnosticados com uma doença que muitas vezes é vista apenas como motivo para atestados médicos, o que é extremamente cruel. Na sala de aula, eu presenciava vários alunos que queriam muito, mas que não conseguiam, não viam sentido em nada do que aprendiam. E aí vinha o desânimo e, consequentemente, a desistência. Nos espaços de gestão, eu tive muito contato com pais, com responsáveis, que me traziam depoimentos cruéis, estarrecedores, tristes mesmo. Eu lembro de um pai que falava assim para mim: olha, a escola não trouxe nada para minha vida, mas meu filho vai estudar, meu filho tem que formar e fazer uma faculdade, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir aquilo que eu não consegui. Na fala desse pai, estava claro que não tinha sentido esse processo educativo para ele, mas mesmo assim ele continuava acreditando, porque era a única coisa que era oferecido para ele e que ele, portanto, poderia oferecer para o seu filho. Triste, né? Aquela angústia antiga sobre decisões em um espaço totalmente sem sentido só cresciam dentro de mim, principalmente depois que eu me tornei mãe. Eu olhava para o meu filho como olho até hoje e fico me perguntando: como eu vou proporcionar para ele um espaço educativo com mais sentido, com mais significado? Qual que é a minha função nisso tudo? Apesar de ser pedagoga, vira e mexe, eu me pego imersa nessas perguntas, porque é muito difícil construir algo estando sozinha. Bom, mas eu falava que todas as minhas experiências seriam entendidas como únicas no final do vídeo. Pois bem, hoje eu percebo que, apesar de totalmente diversas essas experiências profissionais na minha vida, elas tinham algo em comum: o espaço de aprender. Todas elas me possibilitaram aprendizados que talvez eu não adquiriria em outros espaços, como, por exemplo, o próprio ambiente escolar. Vocês perceberam que em vários desses lugares eu estava longe do ambiente escolar. Em todos eles eu consegui mostrar para vocês momentos de aprendizado e aprendizagens reais que eu carrego por toda a minha vida. Sabe aquela frase em que nós não devemos apenas nos preocupar com o mundo que queremos deixar para nossos filhos, para nossas crianças, mas sim quais crianças, que tipo de crianças queremos deixar, devemos deixar para este mundo? Pois bem, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse espaço, que é o espaço de aprender. Que construção queremos fazer? Como podemos apoiar as práticas pedagógicas que os nossos filhos, as nossas crianças vivem? Como pais e mães, qual é a nossa missão nessa caminhada de educação do nosso filho, essa caminhada educativa? Como professores, profissionais da educação, que diferença podemos fazer na vida de cada aluno que passa pela nossa vida? O que nós podemos trazer de novo, de inovador para a vida dele? E claro, como nós, profissionais da educação, podemos também inovar no nosso jeito de ser professor, transformando esse ambiente que às vezes é bastante hostil para nós como profissionais, em ambiente de troca, de partilha, de construção coletiva. Enfim, são muitas perguntas e eu não tenho todas as respostas, infelizmente, mas acredito que juntos podemos chegar em alguns denominadores comuns. Por isso, quero convidar vocês a participar do nosso canal. Bom, se tudo que eu falei até aqui faz sentido para você, curte o nosso vídeo, compartilha com as suas redes de amigos e deixe o seu comentário. Ele é extremamente importante para que a gente traga sempre conteúdo de qualidade para você. Mas se o que eu falei aqui não fez sentido nenhum para você e você não gostou, deixa o seu comentário também, porque ele é muito importante. É assim que a gente vai alinhando as nossas reflexões e construindo de forma coletiva, ok? Bom, beijocas e até o próximo vídeo.